Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Vamos trazer uma informação muito importante aqui de interesse de todos, tá? Principalmente quem está pleiteando aí no INSS um benefício de incapacidade, tá? Pode ser temporária ou permanente. Nós vamos falar especificamente aqui da incapacidade permanente, tá? É aquela que te deixa sem condições de você exercer a sua atividade ou qualquer outro tipo de atividade. É a mais conhecida como aposentadoria por invalidez. De que maneira você pode conseguir essa aposentadoria por invalidez? Dentro do INSS, é necessário entrar na justiça? São pontos que nós vamos esclarecer aqui, que é muito importante para você saber quais são os seus direitos e o que você deve fazer, tá? Bom, a aposentadoria por invalidez é um benefício, está destinado às pessoas que ficaram aí permanentemente incapazes de exercer as suas atividades laborais e tendo problema até para exercer qualquer outro tipo de atividade. Quer dizer, você deve estar incapacitado tanto para a sua atividade, que é aquela de costume, a sua profissão, como mesmo de você, por exemplo, não poder ser reabilitado, readaptado para uma nova função. Existe também, vocês sabem, né? Nós já temos diversos vídeos aqui no canal falando com relação aí à reabilitação profissional. Se você tem dúvida, basta você fazer uma consulta aqui no nosso canal, que você vai encontrar esses vídeos, tá? Essas lesões ou doenças que incapacitam permanentemente, existe uma lista também dessas doenças, tá? Que tanto é conhecida pelo Ministério Público, pela Justiça Federal e pelo INSS. O que acontece? Muita gente já se aposentou devido a ser portadores dessas doenças. É uma lista de aproximadamente 20 doenças, tá? Nelas está lá lúpus, radiação, hepatopatias graves. Temos vídeo aqui no canal também que vale a pena você assistir, tá? Segundo a Lei de Processos Administrativos, tá? O INSS, a lei número 8.213 de 1991, o INSS tem 30 dias, tá, para conceder ou negar um requerimento a partir do pedido do benefício. Quer dizer, você fez um pedido no INSS, o INSS tem 30 dias, ele tem que te dar a resposta. Nesse caso vai ser feito no quê? No caso de incapacidade, vai ser marcada uma perícia para comprovar se realmente esse segurado ele está incapacitado ou não. Lembrando, né, que para você ter direito a um benefício do INSS, você também precisa estar dentro da carência, qualidade de segurado. As doenças que eu citei, que são conhecidas pelo Ministério da Saúde, pela Justiça, essas doenças elas não exigem carência, tá? Em alguns casos, você pode aposentar por invalidez diretamente, tá? Vale muito a pena vocês ficarem ligados aqui nos vídeos que nós colocamos aqui no canal, tá? Para você dar entrada na aposentadoria por invalidez, não é diretamente que você vai pedir a aposentadoria por invalidez. Lembrando, quem decide se o benefício é concedido ou não é o perito do INSS, tá? Como nós falamos, você dá entrada por uma incapacidade, no caso aí temporária, vai ser marcada uma perícia para você e nessa perícia o perito ele pode detectar que, por exemplo, a sua lesão ela não é temporária, que ela é uma lesão permanente que vai incapacitar você totalmente para exercer a sua função ou qualquer outra, e esse perito do INSS se aposentar. É claro que isso é muito difícil, tá? É mais fácil ele te dar, por exemplo, um período aí de auxílio-doença, né, que é o benefício de incapacidade temporária, tentar uma reabilitação profissional. Dentro da reabilitação profissional existe possibilidade de você sair aposentado? Sim, existe. Uma possibilidade muito grande. Assista os nossos vídeos falando de reabilitação profissional, tá? Existe, por exemplo, se houver a negativa do perito do INSS, você pode fazer um pedido de reconsideração para uma nova perícia? Sim. Você tem o prazo de 30 dias para isso, tá? Bom, quando você não consegue um benefício no INSS, você tem toda a documentação, tudo que comprova que você está incapacitado para continuar exercendo a sua função, levando sustento para a sua família, você deve ter a alternativa de recorrer à justiça, que é o que está acontecendo. Todos os dias, milhares de processos no país estão sendo abertos contra o INSS devido a essas negativas, e negativas muitas vezes absurdas, porque não só fisicamente, mas a incapacidade desse segurado ela é comprovada através de laudos, através de documentos, através de exames, através de cirurgias que foram feitas, e o INSS deixa de reconhecer essa incapacidade. Muitos dizem que peritos ganham, né, para recusar, outros dizem que o INSS
faz parte de uma máfia, não sei, pessoal. Bom, a competência de julgar na Justiça Federal, tá, conforme o artigo 109 da Constituição Federal, tratando-se, por exemplo, de um acidente ou uma doença de lesão acidentária, porque existe diferença, tá, pessoal? É uma confusão muito grande que muitos segurados fazem. É diferente você ter um acidente ou uma lesão que não esteja relacionado com o seu dia a dia no trabalho, que não esteja relacionado com a sua profissão, do que aquele que você, por exemplo, no final de semana, você foi jogar bola com os amigos no campo de futebol e sofreu aí uma queda, sofreu uma contusão ou uma doença, né, que surgiu e não tenha relação nenhuma com a sua atividade profissional. Existem diferenças até na concessão do benefício em questão de valores, por isso é muito importante você nos acompanhar aqui no canal, tá? Quanto tempo que leva para um juiz dar uma sentença? É uma dúvida muito grande, tá? O artigo 226 do Código de Processo Civil diz que o juiz tem 30 dias para fazer a instrução, tá? Depois que as provas já tiverem sido produzidas. Mas o juiz, ele não tem, por exemplo, prazos para ele julgar, para ele dar uma sentença. Um processo judicial, ele pode levar aí de 18 a 24 meses ou até mais. Existem processos que eles são um pouco mais complicados. Existem, por exemplo, necessidade de mais uma perícia, e o juiz, ele fica na dúvida, ele é necessário fazer, por exemplo, uma perícia minuciosa em toda a documentação. Quer dizer, existem processos que são mais complexos e podem demorar um pouco, tá? Depois de concedida a sentença, o INSS tem 45 dias. 45 dias refere-se a quê? Para fazer a implantação do benefício e o primeiro pagamento, tá? Isso quando você ganha a sentença contra o INSS. O perito judicial, ele pode negar, por exemplo, a incapacidade total e permanente? Pode. Todo processo, todo benefício, tanto no INSS como na Justiça, depende da aprovação de um perito. Na Justiça, nós já falamos, o perito ele tem mais credibilidade. Por quê? Porque ele não tem vínculo com o INSS. Diferentemente de você marcar uma perícia no INSS e aquele médico perito, ele é um funcionário público pago pelo INSS. Então, deixa sempre aquela dúvida, né, pessoal? Né? É a ferramenta de casa, né? Como é que ela vai agir? Será que ela vai puxar para o lado correto ou ela vai sempre pender para o lado que é de interesse, no caso aí do INSS? Agora, na Justiça, esse perito ele não tem vínculos com o INSS. Mas não quer dizer que ele vai aprovar, que ele vai ser aquele perito que vai chancelar todo pedido de aposentadoria, todo pedido de benefício, não. Na Justiça, muitas vezes é negado, tá? É possível você recorrer? Sim, é possível entrar com recurso. Depois que, por exemplo, o juiz, se ele pegar um laudo desse perito, que ele está negando que exista incapacidade, e o juiz seguir o laudo e dar a causa favorável ao INSS, existe um prazo aí também de 10 dias para você poder recorrer dessa decisão, tá? O benefício concedido pela Justiça é aquele que quando o INSS negou, tá? Não te deixou outra alternativa pelas suas negativas, né? De reconhecer que você realmente necessita estar afastado e não sobrou outra alternativa para esse segurado a não ser correr para a Justiça, tá? Agora, existem diferenças, por exemplo, em questão de pagamento, tá? Antes da reforma da Previdência, quem se aposentava por invalidez, tanto na Justiça ou pelo INSS, recebia praticamente o que recebia enquanto estava na ativa trabalhando. Após a reforma da Previdência, houve umas modificações na base de cálculo, tá? Hoje, um aposentado por invalidez, quem se aposenta depois da reforma da Previdência, vai receber em média aí 60% daquilo que recebia enquanto estava na ativa, tá? Existe aí um tempo de, por exemplo, de contribuição. Homens que já tenham 20 anos de contribuição, o que exceder esses 20 anos é somado mais 2% para cada ano que exceder. E mulheres que já contribuíram, por exemplo, 15 anos, né? Já tenham 15 anos ou mais de contribuição, para cada ano que exceder esses 15 anos, é somado mais 2%, tá? Mas em média é 60% do valor do salário atual.
O benefício de incapacidade temporária, o auxílio-doença, não. É uma média de 90%, 91%. Mas aqui que acontece? Nesse benefício de auxílio-doença, eles são períodos curtos, tá? A aposentadoria por invalidez, né, nós podemos falar que ela tem períodos mais longos, tá? No caso. Então, o que acontece? Esse que está de auxílio-doença, ele está sempre renovando os seus laudos, está sempre renovando toda a sua documentação para apresentar no INSS. E ele é convocado muito mais vezes do que o aposentado por invalidez, tá? Não quer dizer que você, aposentado por invalidez, você não possa ser convocado pelo INSS para passar por uma perícia de revisão. Existe uma lei que garantiu isso, tá? Para o INSS, uma medida provisória, que pode ser chamado. Agora, existem diferenças. Quem já recebe, por exemplo, aposentadoria por invalidez por mais de 5 anos, foi chamado para a revisão, por exemplo, não existe mais a lesão, esse segurado ele tem condições de retornar ao mercado de trabalho. O que acontece? A partir de 5 anos, e quem já recebeu 5 anos, ele tem direito à mensalidade de recuperação, diferentemente do auxílio-doença, que você só vai receber aqueles dias que você estava, né, ainda incapacitado e retorna ao mercado. Não, essa mensalidade de recuperação são 18 meses que o INSS vai continuar lhe pagando ainda o benefício, mesmo você retornando ao mercado de trabalho. 6 meses você recebe o benefício integral, quer dizer, 100%. Os próximos 6 meses, metade, né, 50%. E os últimos 6 meses, 25% só do valor desse benefício. Existe também, né, no caso, para aqueles que estão, por exemplo, completamente impossibilitados, incapacitados de fazerem até os seus afazeres domésticos, tomar comida, tomar um remédio, não tem condições, são aqueles que estão, por exemplo, de cama, que não tem como levantar, de ter um acréscimo nessa aposentadoria por invalidez de 25%, tá? Para que isso? Para se pagar um cuidador, para ajudar esse aposentado por invalidez que não tem condições, muitas vezes, de viver sozinho e não tem família, não tem nenhum parente próximo. Não é fácil, pessoal, tá? Conseguir aposentadoria por invalidez. Muitas vezes aconteceu já na justiça da pessoa pleitear, por exemplo, o auxílio-doença, como nós falamos, e o juiz, através de toda a documentação, juntamente com o laudo pericial, aposentar esse segurado, tá? Porque as suas condições, elas são inaptas para qualquer tipo de reabilitação ou readaptação para qualquer outra função, mas isso não é garantido, tá? Como também na justiça não é garantido que você vai entrar com um processo contra o INSS e vai ter uma causa favorável, tá? Depende de muitos fatores. O importante é você não desistir. O conhecimento que nós passamos aqui, ele é muito importante. Por quê? Porque ajuda você a lidar com tudo isso, diferentemente de quem não sabe nada. Se você quiser fazer uma consulta judicial, por exemplo, de um processo em andamento, nós temos vídeo aqui no canal que eu explico tudo com relação a INSS, você vai encontrar aqui no canal, e eu tenho certeza que é um conhecimento que vai ser muito válido para você. Pode ser que você não utilize agora, mas daqui a um tempo, com certeza, tá? Você que está sempre no INSS, precisando, recorrendo, passando por perícias, é importante você saber como agir, como proceder, caso você se encontre aí numa situação que ninguém te informe nada, ninguém te ajude. O conhecimento que nós passamos aqui no canal é muito importante, tá? Eu espero, meu amigo e minha amiga, que esse vídeo tenha sido importante, que você tenha gostado. Como eu falei, aproveite todos os conteúdos aqui no nosso canal. Não deixe de se inscrever, tá? Você vai ser privilegiado e vai ter benefício, porque todas as vezes que eu colocar um vídeo aqui, você vai ser informado, e pode ser uma informação muito relevante que vai ajudar você a resolver esse problema aí de dias, de semanas ou até de meses que você esteja passando, tá? Então não deixe de se inscrever, ativar o sininho de notificação para isso. Meu amigo e minha amiga, que estão sempre aqui comigo, muitos desde o início do canal, eu não canso de agradecer. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, que todos nós possamos ter muita força e muita fé. O mundo está turbulento, né, pessoal? Estamos passando por uma fase aí muito difícil, mas com fé em Deus nós vamos conseguir sim, através das nossas orações, através da nossa dignidade e outras. Sempre sejamos verdadeiros, tá? Não adianta pensar que nós enganamos Deus, não enganamos não, tá? Eu deixo um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.